eu vou, enquanto a gente começa a agradecer ao lanche, aos que fizeram o lanche, uma delícia tudo e é muito bom. Isso a confraternização, encontrar e a gente... Eu saio daqui do cima, sabe? Então, junto com todo mundo, é muito bom. E agradecer, sei que ainda estamos no início, né? Ainda tem mais, mas a espiritualidade superior e o astral da casa, realmente, vocês, a gente fala aqui da egrégora, né? Que é bem a mensagem de manter a egrégora, e realmente ela é muito boa. Então, isso, como eu estou lendo, li no texto, isso se deve a cada um vir com a sua garrafa de vinho cheia de vinho e não de água. Nossa, é isso. Não, o agradecimento não é de mim, sabe? É cada um assim e ao próximo, você entende? Não é para mim, porque cada vez que alguém chega com garrafa de vinho, é que entende o seu papel perante o próximo, perante Deus. Então, é um agradecimento, porque a gente, como sobe aqui, já estive em outros lugares, e que a gente sempre sente o ambiente. E talvez pelo lugar que eu tivesse trabalhado, sempre foi muito importante perceber isso e estar com essa sintonia. E isso não é qualquer coisa, né? Então, todo chamado que tem, sabe, você não fala para um filho que você sabe que se ele não é capaz de arrumar a cama, você não cobra dele arrumar a cama. Então esse chamado da espiritualidade maior é justamente porque há potência, porque isso existe, com certeza vocês realizam aqui. Então, o agradecimento. É bom sentir isso, né? A gente talvez, sabe a história de perfume? Você passa o perfume, você usa sempre o mesmo perfume, você nem percebe, mas o outro, às vezes, nossa, caramba, você encharcou. Então, como a gente acostuma e o corpo é feito assim, senão a gente ficaria o tempo inteiro sentindo a nossa roupa, né, e incomodar. Talvez quem frequente a casa, sempre esteja na casa, talvez não perceba tanto quanto a gente que vem de fora, né? A harmonia, a luz que tem essa casa, que tem esse lugar. Então eu quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que está aqui com a garrafa de vinho cheia e que não é por mim, dá para sentir que isso é sempre. Apesar do chamado, se não fosse essa uma constância em que quando um falha, o outro está presente, não ia ter essa egrégora aqui. Então, é de todos. Parece, agora eu falando, parece que é uma meia-culpa. Não, estou chamando puxando a orelha, dizendo, não é bem assim. Não, é um fortalecimento que, como dizem as mensagens, que tem a ver com o tempo que a gente está passando. Esse tempo de transição, cada um tem um compromisso consigo mesmo e com o próximo. O primeiro sempre da gente é conosco mesmo. Ninguém salva ninguém, senão a si mesmo. É conosco mesmo. E claro que isso acaba reverberando. Então, cada um, que é a terceira parte, que é o do amar-se, né? Que esteja que cada um de nós se lembre sempre de estar nesse lugar. E como Deus nos deu os filhos, né? Eu vejo todos os clientes que têm filhos sempre dizem a mesma coisa: que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Eu batalho os meus filhos. Como os idosos nas eleições, eles foram, seja para a direita ou para a esquerda, tanto faz, mas muito atuantes por essa consciência. Que mundo eu vou deixar para os meus filhos? Por isso a ligação com os nossos antepassados é importante, porque é isso que nos faz ligar ao futuro. Bom, como eu vi que eu estou dentro do tempo, eu relaxei e saí coisas... Falando do coração, outros papeizinhos que subiram, não sei. Bom... O próximo devia ser um slide de uma rede, porque a comida estava tão boa, mas não é uma rede. Espero que tenham aí comida o suficiente para estar sem fome, mas não para precisar da rede. Vamos nós. Mas também, se precisarem, tudo bem, depois está gravado, tá? Não levarei para o pessoal. Não, eu estou tentando lembrar, é aqui. Isso. Continuando com o tema...
né? Agora eu vou falar de rituais. Por que falar de ritual? Isso é que é um pecado, gente, por que falar de ritual? E talvez eu esteja sempre nesse lugar de falar de ritual e ver o porquê. Será que é porque eu quero falar de ritual? Ou porque tem, e aí é que tinha me mantido a insegurança? Mas eu senti a necessidade. Isso veio, eu vou contar um pouco da história, porque eu comparei aqui hoje, no dia 20 de julho. O Paulo tinha dito, um dia você volta lá, ok, estava ainda por definir, aberta. E a gente vai ter agora um congresso, um simpósio guiano, tem todo ano, e esse vai ser em homenagem a Junito Brandão, que é um estudioso mestre da mitologia, referência para todo mundo. Mundo mesmo, né? Não é só no Brasil, Junito Brandão, comemoração, ou em homenagem a ele, ao centenário dele. E aí eu pensei, vou aproveitar o congresso sobre mito, o simpósio de mito, vou mandar um trabalho, eu não tinha nem escrito. Vou fazer, manda um resumo, ainda nem escrevi. Eu vou falar sobre rito. Aí dei um nome, depois do nome eu tive que escrever. Porque eu quis falar sobre rito. Eu agora estou trabalhando com médica perita, recebo de tudo. E eu vejo o quanto a falta de alguma referência religiosa, o quanto a falta quanto os ritos fazem falta. Porque tem necessidades nossas, que são arquetípicas, que são da humanidade. Para eu explicar melhor esse negócio, você vê, quando a gente fala que toda mãe é igual, claro que cada mãe é uma mãe, é que tem um padrão de comportamento da mãe, que isso toda mãe tem, mas cada mãe é a sua mãe. Então esse é o lugar do arquétipo, tem um arquétipo materno, que é um padrão, né? Desse um comportamento que é do humano, né? Quando nasce um filho e nasce uma mãe. Quando também nasce um pai, é no lugar feminino, pai, perdão. E nasce o pai, né? O senso de responsabilidade que nasce do pai, o pai é a força de trabalho que ele ganha, né? A mãe vira aquela leoa que quer proteger, isso é do arquétipo, é um padrão, perdão, isso é do humano. Então, e que está para além de nós. Então, são os arquétipos, são essas, o Jung chama assim, eles são padrões de comportamento e de relações, de ser, de estar do ser humano, que eles são passados, são da humanidade, mas não são hereditários, entende? É da humanidade, de todos nós. Caramba! Então, há necessidades que são arquetípicas, há necessidades, há formas de expressão que se fazem necessárias em diferentes etapas da vida da gente. E que se elas não puderem ser cumpridas, se você não dá espaço para elas vão aparecer de formas deturpadas, vão ser abortadas e isso daí vai fazer mal. Tá? Então, voltando ao que eu observava na perícia, observo ainda, infelizmente, então, por causa do lugar em que eu vejo, eles me mandam muito caso de psiquiatria, tá? Muita depressão. E aí, muitas vezes é por um remorso. E perguntam, tem alguma religião? Nem tem. Não tem. Não tem. De um remorso por se sentir culpado por algumas coisas, que às vezes a pessoa nem tem culpa. Por exemplo, uma senhora lá se sentia culpada pela morte da filha. Ela não tinha culpa. Ela fazia terapia há 20 anos. É que não adianta dizer para ela, você não tem culpa. Óbvio, não tem culpa. Isso só invalida o sentimento dela, porque ela está sentindo culpa. Né? É a mesma coisa se eu tenho medo de cachorro, não adianta alguém me dizer, ele não morde, tá? Resolveu o meu medo? Não vai resolver a culpa dela, dizer que você não tem culpa. Então, quando você tem um ritual, as pessoas que têm um ritual e que acreditam, que têm a fé, que vai na igreja, que faz a confissão e o padre conversa com ela, né, e que ela entende, Jesus já morreu por seus pecados, e ela tem essa percepção, e ele dá uma penitência para ela cumpre aquela penitência e faz o seu movimento de reparação, e isso ajuda a pessoa. Né? Então, ok, você não pode, eu até comecei com ela, você não pode salvar sua filha mais, mas você pode. Aí eu contei histórias para ela de outras pessoas que perderam, que puderam, a partir dessa experiência, salvar outras vidas. Né? E é legal que eu vi que ela se interessou, começou a perguntar. Então, esses ritos, outros ritos, às vezes pessoas que perderam alguém e não tiveram a oportunidade,
morreu no início da pandemia e estava lá longe, no outro país, e não teve condições, dinheiro para trazer o corpo, foi lá enterrado. E a pessoa não vive aquele luto. É óbvio que tanto faz, se o corpo é enterrado lá, o espírito vai para o céu do mesmo lugar, do mesmo jeito, o corpo vai para a terra do mesmo lugar, mas a pessoa não viu e se sente em falta com seu falecido, ou não fechou um ciclo, porque falta um ritual. Né? Por que quer que traga o corpo? Morreu, porque falta alguma coisa. Então a gente tem necessidades, sabe? Necessidades, e os ritos nos ajudam a estruturar a psique. Os ritos nos ajudam a transcender uma condição e ir para outra. Então ele tem espaço. E nós todos temos rituais. Quando um indivíduo tem um ritual de sentar no mesmo lugar, eu lembrei de uma cliente contando que ela criou uma confusão no templo, e ela veio no meu lugar, porque ela sempre senta naquele lugar. E sentaram no lugar dela. Aí ela disse que se deu conta que ali não era o lugar. Aí uma outra pessoa falou assim, quem sabe, Deus não está querendo dizer que para você é o melhor outro lugar. Aí ela caiu em si e foi para o outro. Mas por que senta ali? Porque traz segurança. Então a gente precisa, a gente faz parte. Às vezes, aquela rotina, eu saí da minha rotina, e como isso nos estrutura, eu acordo, rezo, eu vou no banheiro, rezo, né? Então, mas é para mim, não é para Deus, sabe? Esse lugar aí. Então, por isso, falar de ritual. E eu comecei a sentir falta de rituais, e aí eu digo, ele podia me mandar qualquer mensagem. E ele manda essa mensagem que fala de uma coisa, e que pela pergunta que depois as pessoas fizeram a Laurinda, né, que estava mandando a mensagem, ficaram espantados de dizer, volta ao rito, aquele rito ali do passado, peraí, mas precisa? Caramba, fiquei com uma coceirinha. Mas precisa disso? Então, esse espanto com o ritual, eu falo, não, tem que falar do ritual. E aí vem a coincidência que para mim não tem um acaso. Eu tinha acabado de escrever, ele falou, o Paulo, eu disse, não, eu estou terminando um trabalho, que eu tenho que mandar lá o resumo para o outro. Depois você me manda. Aí ele me mandou, eu fecho esse, eu abro, e fala disso, e fala de rituais. Caramba, eu tenho que falar de rituais. Porque eu não sei, mas tem que falar. Talvez seja uma necessidade minha, e não da casa, ou não, mas houve uma... E nós junguianos chamamos de sincronicidade. Eu digo minha, porque eu vendo ali na perícia, caramba, como ajudaria? Aí, só para fechar, para não ficar vazio o perito é para fazer perícia, não é para fazer assistência, mas a gente não resiste, que está na nossa natureza médica. E aí, conversando com essa senhora lá que perdeu parente longe, por que não faz um ritual? Por que não faz algo que simboliza você? Não dá para comprar passagem para ir para longe, etc. Faz alguma coisa, né? Em memória de. Às vezes a gente não vê o corpo no interreto, mas quando você faz uma boa ação em memória da pessoa, é como se fosse para ela, né? Sei lá, assim a gente foi conversando e chegamos a esse lugar, que é importante para ela. Então vamos aos rituais. Cadê? Aqui. Aqui está a fala, né? Porque naquele momento que esse irmão estava passando por esse tratamento, com esse ritual, que já ouviram falar, é para que fosse acessado neles uma conexão maior com a sua divindade. Muitas vezes é necessário buscar essa origem, filhos, porque lá era mais forte, né? Então é necessário acionar lá de trás essa conexão com o alto, e às vezes é preciso fazer um ritual. É necessário para todos? Não. É obrigatório ou não? Não é obrigatório, não é necessário, mas às vezes é preciso, entende? Como foi para ele. O importante é que seja a sua forma, no caso aqui do que você está falando, de acessar essa força de novo. Por que estão falando disso? Por causa do momento que a gente está passando. Eu acho que o mais importante da mensagem, independente de tudo, é isso. Gente, a gente vai se sentir atingido, esteja vigilante. Vai dizer assim, prece, pensamento positivo e limpeza mental. A pressão é grande, que a Terra está sofrendo. Aqui, quem é espírito e de outras sente isso e sabe disso. Então,
Deus conta, ou a espiritualidade maior, seja o que for, está dizendo assim, cabe a cada um de nós estar conectado com o alto, trazer aquela pergunta do Harold Kushner, né? O importante não é a sua crença, é o que você faz da sua crença. O importante é a ação. É crer, agir e estar nessa conexão. Então chama muita atenção a isso. O resto aqui, a forma, é detalhe. A forma não é o principal. O principal é o que ela vai remeter. E a sua função. Por isso que não é obrigatório, mas às vezes se faz necessário. Eu vou pedir licença para ler, eu podia contar, mas eu fiquei com medo de eu, ao contando, não falar palavras que são importantes. E eu sei que já tem muito texto, então mais uma aqui. Em geral, a apresentação a gente não deve trazer, mas como eu sempre falo, eu tenho um vício de professora de dar mastigadinho, né? Essas coisas. Esse aqui é um trecho do Pequeno Príncipe, que fala de ritual. O Pequeno Príncipe, como ele diz assim, ele vem ver a raposa numa hora qualquer. Aí a raposa diz assim, teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada e descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos, diz a raposa. Que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também. Naquela época, do Antoine Saint-Exupéry, imagina hoje em dia. Disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias. Uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Então, esse é o rito. O rito, ele tem uma função de separar uma coisa da outra. Ele distingue as coisas. Ele abre e fecha as portas. Quando aqui a gente vai falar principalmente de ritos sagrados, quando eu tenho o sagrado, eu preciso separar o sagrado do profano, eu preciso distinguir um do outro, para saber que eu estou indo de um lugar para o outro. E além do rito tornar diferente as coisas, é um momento em que eu me preparo. E a própria preparação é em si o rito. E o rito tem isso aqui, tem um padrão, né? Que é o que vai me permitir que eu me prepare. Então são algumas, que ainda vou falar de outras características do rito. Quando eu disse na preparação, por exemplo, a gente que é médico, saibam disso. Todos nós colegas reclamamos quando a gente para o carro lá longe, eu sempre trabalhei no serviço público, tá? Aí vê o paciente, nos vê, ele vem ansioso, corre e começa a falar com a gente, e aí reclama de quando a gente fala, a gente detesta. Porque eles não entendem que eu ainda não estou médico. Eu estou no caminho que eu vou me desligando da minha casa, da coisa que eu saí do trânsito, e vou entrando. Quando, sabe, o hábito faz o monge, não é só o hábito do fazer, é o hábito mesmo. Quando eu ponho o jaleco, se for botar o jaleco, eu estou me preparando. Quando o padre põe a batina, aí ele vai ser padre. Então tem um lugar que é uma preparação, que são aqueles pequenos rituais que a gente faz antes, a gente já está se preparando, como disse a raposa. Eu preciso saber a hora que eu vou entrar e antes de chegar eu me preparo. Quando eu contei o exemplo lá do CAPS, que eu vi que fazia muita diferença, porque o almoço era para ser de 12h a 1h, só que às vezes dá 1h que eu estava acabando os atendimentos da manhã para fazer o grupo à tarde. Então passou muito, e às vezes em que eu achava, não posso atrasar, ia direto, e os pacientes sentiam, por isso que passavam a respeitar, eu dar aquela saidinha, tá? Faz toda a diferença, porque eu preciso me preparar, eu preciso me desligar do antes, me limpar do que tudo que foi antes, fazer essa limpeza interior, essa reconexão para voltar ali. Isso é um ritual, né? A diferença não está no sair, está naquele lugar que ele representa e que vai me colocar. Então, a gente precisa de rituais, e veja aqui, por que tem esse ritual? Por um respeito àquilo que eu vou fazer,
para um compromisso com o outro, para uma responsabilidade. Eu estou me preparando para uma função que é sagrada, entende? Para mim, ou para os meus colegas ali. E aí eu voltando à situação, e muitas vezes os pacientes não entendiam. Que aí na frente, sabe, para ser o primeiro, já te mostrar o exame, já consegui, não, mas é só isso, caramba, e nos desestabiliza, e se a gente não estiver atento, acaba todo o resto do dia, todo o trabalho saindo torto. É claro que a gente também acaba aprendendo a lidar com isso, em função de quê? De um respeito, que tem isso assim, o ritual, ele não é para mim. Aí já começa a fazer, que eu vou fazer lá na frente uma diferença, com a superstição, com o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não é para mim. Ele está dentro de uma função muito maior que ele representa. Ele sempre é carregado de símbolos, tá? O ritual tem uma função transformadora em que eu mobilizo algumas energias. Elas se aproximam de mim, por isso que vai estruturar a minha psique. Então aí a gente tem aqui, né? Prepara, eu vou me preparar à mesma hora, torna um diferente do outro e vai fazendo. A quinta para ele era um dia sagradíssimo para a raposa, né? Acho que mais do que para os caçadores. Vamos aqui. Um exemplo que suponho que todos aqui conhecem, que é o Evangelho do Lar. Você pega pelo menos a edição que eu tenho do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai no verso, está escrito como fazer o Evangelho do Lar. Sugiro que faça sempre na mesma hora. Na mesma hora. Né? Sempre na mesma hora. Para quê? Para os espíritos que vão nos acompanhar, que vão estar lá, vão preparando. Eles já vão preparando antes, tem que saber a hora. E se for na mesma hora, esse horário eu vou reservar para isso. Então, o que vai acontecer? E tudo já está ali antes. E também para eles e para que eu vá me preparando. Então, a gente vai se preparando. Já começa, é igual esse do caminho me vestir, né? Para trabalhar. Começa antes. Eu preciso entender, quando eu vim aqui, ele não começa na hora que começa. Ele começa antes. Tadinho da mamãe. Mamãe hoje. Porque a mamãe gosta de falar. De conversar. Eu gosto de falar, mas não de conversar. Estranha, né? Mas aí, no carro, ela começou a contar a história. Aí, mãe, eu preciso me preparar. Tá bom? Ela, tá. Teve que, na volta a gente conversa, tá bom? Aí, foi isso. Porque o que é isso? É um compromisso, é um respeito. A gente não pode, eu brinquei aqui, eu não fico super ansiosa, mas tem um lugar que é da ansiedade, que é uma consciência que traz a gente um rendimento maior. Eu não posso estar relaxada assim, tão, sabe? Alguém falou dispersa? Tem um lugar de uma concentração, atenção. Então tem formas, quando você estabelece uma forma com essa intenção, que vai te botar nesse lugar. O que eu quero dizer é que todos nós, sem perceber e sem saber, temos nossos rituais. Agora, uma coisa do ritual é assim, não é aquele lugar, se eu não fizer, então vai dar tudo errado. Não, porque ele tem uma função maior, não é a coisa em si. Você entende? Não tem problema, a gente arranja de outro jeito. O importante é que eu não esquecer a meta, entende? O ritual é um meio para alguma coisa, então ele vai ser um meio, no caso aqui, para uma conexão maior com o alto. É obrigatório? Não. É necessário para todo mundo? Não. Nem para mim mesmo em todos os momentos, porque senão cada vez que o indivíduo me abordava ali no meio do caminho, já era o dia. Cada vez que não dava tempo de dar uma saidinha, só andar até a esquina, já era. O que acontece é que eu percebi a diferença do quê? Da minha meta, que é a conexão. Então, vou fazer a conexão com o alto, comigo mesmo, com o alto de outra forma. Bom? Então, a gente não pode perder o foco da finalidade. Voltando aqui ao Evangelho. Aí o que está escrito assim? Sempre na mesma hora. Diz, faça uma prece antes, faça uma prece depois. Isso aqui é parte de um ritual. Veja como torna um diferente, começa já a trazer um diferente do outro. E nos prepararmos, e separa, e distingue uma coisa da outra, e já traz a intenção do que é para fazer. Ninguém faz um evangelho lá, assim, todo mundo numa reunião em casa, todo mundo conversando, já está... Ih, gente, a gente tinha que fazer o evangelho hoje. Traz aí o livro e começa a ler. Não é assim. Você se prepara, tem a entrada e tem a saída. Você demarca o espaço sagrado do espaço profano.
Tem algo interessante? Eu ouvi falar, vem da observação, tá? Quando eu assistia aqueles filmes do Xingu, quando era criança, eu via como eram os rituais indígenas. Aí vendo rituais em igreja, o evangelho, em igreja evangélica, em sinagoga, em vários lugares, eu fui percebendo que tem uma estrutura semelhante. Eu estou falando de mim só para dizer, olha, eu não li não. Se eu estiver errado, então me desculpe, mas vem da observação. Que essa observação aqui, todos têm exatamente essa estrutura. Oração antes, aqui o principal, que é para que a gente vê, e a oração depois. Ou oração ou cantos, com todos juntos. Para quê? Todos os sagrados. Para que tem isso? Esse primeiro, quando todo mundo chega, vai trazendo a rua. Né? Você chega num lugar, você traz a rua. Você ainda está conversando. Quando começa todo mundo a orar, ou a cantar junto, ou verbalizar junto, você vai saindo do mundo profano e entrando no mundo sagrado e entrando nessa sintonia. E ao estar todo mundo junto, vai criando aquele uníssono, que fala lá das preces, né, que é importante. Vai criando todo mundo a mesma sintonia, vai trazendo todo mundo para o mesmo lugar. Aí vai construindo aquela egrégora. Ele está construindo. E quando... inconscientemente ou no processo, assim eu estou relaxando e me aproximando do próximo, por essa intenção. E esse me aproximar do próximo é também que vai dar, paradoxalmente, a mesma segurança de, no momento essencial, eu estar mais comigo mesmo. No momento essencial, que é o processo aqui mesmo que importa, é que está o efeito transformador e mais simbólico do rito. É no meio. Então esse relaxamento, de eu me permitir, eu avançar, está nessa confiança de quem está do lado. Imagina se eu tivesse, epa, o outro pode, sei lá, o outro pode me bulinar, o outro pode pegar minha bolsa. Não, são conhecidos, cria aquela unidade, a força que eu relaxo, que eu vou poder entrar em contato comigo mesmo. Então esse momento inicial. Aí no meio é o principal. Se for uma missa, vai ter a Eucaristia, a fala da palavra, aqui a gente vai ter o estudo do Evangelho, vai estar aqui no meio. Né? Se for um santo daime, também tem essa estrutura, é aqui que as pessoas vão fazer o uso da substância, e que está o principal, o efeito transformador, ou, como se diz, o ritual tem um efeito de transcender a condição inicial, que eu vou sair diferente. Ele está sempre aqui, é aqui o meio, que é o principal. Observe que não é a mesma coisa para quem vai à missa. Se eu chego, eu venho da rua, já entro aqui. Já está na parte e entro na fila. Não é a mesma coisa. Não é. Você não está nessa sintonia, nesse lugar, você tem que estar antes. Tem outro dia eu ouvi uma mensagem da Maíse Braga, que o Chico Xavier, quando ele... está ficando quente mesmo. Que o Chico Xavier, quando ele era criança, ele disse que ele via que o padre, quando ele botava a hóstia numa pessoa e que ela estava com os pensamentos não muito bons, desconectados, ela descia para a boca escura, ela ficava só de tocar, ela já ficava escura, a hóstia, e ia para o estômago. Agora, quando ela estava na fé, com bons pensamentos, ela se iluminava e ia para o coração. Então, esse lugar aqui antes faz toda a diferença do que será aqui. Tá? E no final, por que eu preciso disso? No final, por que tem isso? Aqui é um lugar de transformação. Eu acabo de passar por processo, eu preciso ir absorvendo. Fazer um parênteses, sabe, me lembrou quando eu era criança ou adolescente, talvez adolescente, né? Que adolescente que é mais chato. Eu ia pro cinema, a mamãe me perguntava, como foi o filme? Aí eu dizia, não sei. Ela, como não? Aí eu dizia, me pergunta, adolescente. Eu dizia assim, me pergunta amanhã porque eu ainda vou sentir o que ficou em mim. Porque às vezes parecia muito bom, eu sempre fui meia cabeça, né? Aí eu ria e depois dava aquela sensação de vazio que não ficou nada. E às vezes o filme era chato, mas eu via que ficou em mim, que ficou aquilo. Aí esse era o filme bom. Talvez pessoas com outro critério façam o contrário, né? Vai para ver a esse. Então, quando eu estou dizendo isso, é que tem um tempo de assimilação da experiência, de transformação, em que você nota, opa, aconteceu alguma coisa.
Então, esses cânticos, era a oração final, e quando você tem rituais que ficam um tempo, é um tempo de assimilação, de integração daquela experiência que se passou aqui. E, de novo, ainda protegido pelo comunitário, né? Como está ali, isso me permite mais. Então, eu vou integrando, vai integrando a experiência ao eu. E quando você, depois, aí vai integrando, e eu vou relaxando, vou ficando melhor e vai fazer de novo o marco do sagrado para o profano. E aí eu volto e saio, acaba aquilo com uma sensação, alguma coisa está diferente. Que eu me, sabe, dessa transformação, a gente sai legal e volta e não volta o mesmo. Quem pratica sempre alguma coisa, sabe que às vezes parece que aconteceu muita coisa e tem vezes que nada, tudo bem. E o legal dos rituais é que às vezes parece que não acontece nada. Quando você deixa de fazer, você percebe que faz falta, né? Rapidinho. Então veja, falando de ritual sagrado, quer dizer que tem uma estrutura e a gente acha que no espiritismo kardecista não tem ritual. Mas o evangelho do lar, ele é em si. Porque se não for, é o que a raposa diz. Aí você chegou a qualquer hora, eu nem me preparei, nem fiquei feliz, nem nada, né? Então a gente precisa e a gente faz disso. Tem uma forma, até para saber, para o mundo de lá. Então, aqui eu peguei de novo, aqui eu homenagem ao mito, para entender outra característica do ritual. Através do rito, o homem se incorpora ao mito. Você começa a fazer parte daquela história, daquilo que sempre foi, de todos, do de antes de você, dos depois de você, daquela característica, daquele movimento ali. Beneficiando-se de todas as forças e energias que jorraram nas origens. O rito é a praxis do mito, é o mito em ação. O rito, que é o aspecto litúrgico do mito, transforma a palavra em verbo. Verbo é ação, né? É movimento. Sem o que ela é apenas lenda, o que deve ser lido e não mais proferido. E aí a mensagem diz o seguinte: esse ritual é para que fosse acessado neles uma conexão maior com a sua divindade. Muitas vezes é necessário buscar essa origem, filhos. Veja aqui. O que acontece? O ritual acessa aquelas forças, aquelas energias que estavam na origem, quando se formaram os mitos, quando tudo começou. Aquele da época das cavernas, em que vocês tinham um temor. Hoje a gente não se encanta, a gente nem olha para o céu. Eu me lembro, outro dia eu estava na rua, não é uma vez nem muitas, ou melhor, são muitas. Eu estava andando, aí tinha chovido, aí logo, arco-íris, e era a hora do rush, aquele 5 horas, né, que as pessoas, todo mundo voltando para casa, querendo pegar a condução. Aí eu parei e fiquei olhando para o céu. A gente quer dividir. Ninguém olhava. Aí eu falava assim, olha, olha. Aí as pessoas faziam assim para mim. Um arco-íris lindo e ninguém via. Ninguém se dava o trabalho de olhar e ficava... Você vê, hoje a gente se admirar com a natureza, com a nuvem. Coitado do marido, mas ele é legal, mas é porque eu tenho essas coisas. Como se fosse criança, que olha para a nuvem e está com formato de não sei o quê. Mas encantamento, porque não tem uma igual a outra. Esse admirar, a gente precisa, para o nosso bem, recuperar esse olhar infantil que se encanta. A gente olha como sempre tivesse visto. Olhar de criança é olhar de novo. Eu amo ver o olhar de criança. A gente precisa recuperar isso na gente, essa pureza que se conecta, porque é tudo dado, tudo já está aí. Eu sempre orei agradecendo muitas coisas, mas só depois da pandemia, a primeira coisa que eu agradeço é por respirar. Pelo ar. Caramba, eu não me lembro, eu lembrava de agradecer o alimento todo, né? O ar. Então a gente começa, e isso traz o quê? Aquela reconexão, aquele temor, aquela admiração. São pequenas coisas no nosso olhar que vai trazendo isso. Eu estou falando isso, dizem que tudo que a gente fala é porque a gente precisa, tá? É porque eu preciso. Primeiro que ouve é a gente. É porque eu preciso. Mas como está a mensagem dizendo? Nós precisamos. O mundo precisa. Que a gente, nesse momento de transição, se fortaleça, recupere a energia do mito, cada um da sua forma. É necessário o rito? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas pode ser que
A gente precisa. É isso. Vamos continuar aqui. Então vamos aqui. Outra característica que a gente vê no rito. O rito ele é concreto, mas ele não é literal. É concreto, a gente vê, a gente acontece, não é uma abstração, ele realiza, só que a sua linguagem é simbólica. Ele é, como está dizendo, é o verbo, não é a palavra, não é a literalidade, não é a boca proferindo, é o coração proferindo, é sentido, ele é presença, é o estar presente. O rito só acontece no aqui e agora, não é passado nem futuro, ele te traz presença. Por isso que ele possibilita conexões, por isso que ele é estruturante. Onde ele é futuro é no sentido de ser ação, né? A ação sempre promove algo. Então ele é uma ação, ele é falado. Você sai da palavra seca. E é simbólico. Por que o símbolo? Porque o símbolo carrega energia. O que é um símbolo? Um símbolo, a palavra símbolo, vem símbolo do grego. A gente fala muito no diabolo. Esse balo é lançar, arremeter, tá? Dia, divide, cinde, separa. Diabolo, separa, divide. Vai um para cada lado, lança separado. Símbolo é lançar junto. Um símbolo carrega a energia, por isso que vai buscar que ela traz, revitaliza as energias que estão no passado. Por isso que é transformador, transformar, né? Como é que a energia não se cria, nada se cria, nada se perde, obrigada. Obrigada, é isso mesmo. Então, para transformar, se eu tenho trabalho, se eu movo, se muda, se está transcendente, é porque tem energia. Se transcende uma condição inicial, é porque tem energia que vai mobilizar. É o símbolo que mobiliza a energia. Ele nos leva junto, nos leva sempre a um lugar. Tá? A gente vai ali. Um símbolo, Jung diz que é a melhor forma de expressar uma coisa desconhecida. Desconhecida? Como assim? Para entender, vamos ao que é sinal. Símbolo é diferente de sinal. Quando eu ponho isso aqui, diferente, sinal, isso aqui é um sinal de diferente. Né? Isto é, todo mundo olha e sabe que isso quer dizer diferente. Se eu ponho um E numa plaquinha, todo mundo olha e já sabe que quer dizer estacionar, permitido estacionar, ou estacionamento. Quer dizer, todo mundo sabe. Então já é predeterminado, é uma convenção social. O símbolo, ele vai ter, ele expressa alguma coisa cujo significado não é literal. Isso aqui não é só um pedaço de madeira, digamos que seja feito de madeira, dois pedaços se cruzando, isso aqui não é só um pedaço de pano, ele não é literal, mas ele significa algo para aquele que está vendo. Um símbolo precisa ser vivo, né, para transmitir algo. Né? Vida é energia em movimento, em transformação. Quando deixa de ser vivo, que é vivo, de significar alguma coisa e começa a cair num sinal ou virar uma literalidade, isso é só um pedaço de madeira, isso é só um pedaço de pano, se vira uma literalidade, ele deixa de ser símbolo, deixa de significar nada. E esse é um problema, que a gente está tão... A gente só vê a nuvem, a gente só vê o raio, a gente só vê o fogo, aquela história da revolução científica, de quando, né, começou, a gente começa a vir tudo só com a questão lógica de pensamento. Agora o ser humano não se restringe à lógica. A gente não... Até... O Jung fala das sensações do corpo e vou dar um exemplo. Eu posso explicar o gosto de uma laranja? Não, obrigada. Não. Para você entender o gosto de laranja, como é uma sensação, só você provando a laranja. É o que? É um limão mar doce? É uma tangerina com gosto... Estou falando de paladar. Então a sensação é com sensação. Então, a gente não é só a razão. Quando eu estou falando de sentimento, você entende o que é medo, porque você já experimentou o medo, mas você tem o teu medo, eu tenho o meu medo. Mas tem algum lugar comum que a gente se comunica. Então, quando a gente está mencionando, a gente coloca o pensamento, diz o que uma coisa é. A lógica é uma relação de causa e efeito, direta, mas nem tudo se restringe a isso. Então, um símbolo, ele transcende a lógica, ele é de um outro lugar. E ele carrega isso que precisa da relação do sujeito com aquilo.
para significar alguma coisa, para ser vivo, e vai ser dentro de um contexto. Então, por exemplo, isso aqui, para um cristão, ele é mais do que dois paus de madeira. Ele significa muito mais coisa quando olha para isso. Isso aqui, para o judeu, vai ser muito mais coisa. Eu botei, isso aqui é um solidel ou um kippá, para contar uma história de um amigo, há muitos anos atrás. Ele estava de carro, ele é judeu, ele tinha um solidel, o kippá, não como esse, mas é feito de tricô, pequeno, que ele tinha desde criança, e sempre usava para fazer oração, carregava com ele. Ele estava indo para alguma cidade no interior do Rio de Janeiro e foi abordado por bandidos armados, pararam o carro dele, abordaram, entraram no carro, invadiram, empurraram ele para baixo, ficaram com a arma na cabeça dele e começaram a mexer no porta-luvas e acharam, vou chamar de kippá, tá? A kippá dele. Aí o bandido, o que é isso? Aí ele falou, o chapéu do meu cachorro. Aí o bandido jogou para ele. Aí eles ficaram com a arma apontada para ele, pararam, era a estrada, ele estava viajando, no meio do mato, saltaram ele, sem lenço, sem documento, sem nada, só com a kippá. E disseram, corre e não olha para trás. Aí quando ele estava com as armas, desde o início, lá dentro do carro, na cabeça dele antes, e depois as armas apontadas para ele, nas costas, e ele saiu correndo para o mato, só com a kippá na mão. A kippá, que é um sinal de reverência a Deus, que tem Deus, o onipotente, acima da pessoa, ele dizia assim, era Deus dizendo, eu estou contigo. A kippá, esse símbolo, para quem não é judeu, para os caras lá do carro, era um pedaço de pano, nada, fica com isso. Para ele era tudo. Ele correu, agora o final da história, senão vocês vão ficar aí o que aconteceu. Então vamos. Ele correu para o mato, aí tinha um casebrezinho, pessoal humilde, muito bacana, simplesinho. Levaram ele lá para a delegacia, deram água e tal. Quando ele estava na delegacia, e nem tinha carro, né? Foi carona e tal. Foi lá, levaram ele para a delegacia. Quando ele tinha acabado de fazer o boletim de ocorrência, ele ouve no rádio que os bandidos fizeram um assalto com o carro dele. Imagina se ele não tivesse registrado naquele momento. E agora é legal, ele é uma pessoa muito boa e muito bacana. Aí ele falou assim, aí eu comecei a rezar para os bandidos para dar tudo certo. E eu digo assim, eu entendo ele, uma vez, já mais de uma vez, Rio de Janeiro, né? Passei por crime. Mas é porque a gente fica no estado de tanta gratidão de estar salvo, que a gente reza por eles. Uma vez, o que aconteceu comigo, aí o policial, assim, eu mantive, eu sei o que vai, para que os criminosos queriam que vai ser o policial. Minha senhora, eles são bandidos, minha senhora. Então, esse estado de gratidão que ele ficou e de amor não cabia naquele momento. E aí foi essa história do símbolo, da força de um símbolo, né? Isso. A história da força de um símbolo para aquela pessoa. E isso é um símbolo vivo. O símbolo tem essa questão do vivo. O símbolo, todo ritual ele é simbólico. Por isso que os símbolos também podem morrer e renascer. Eles vão perdendo significado e surge outro. Aqui eu botei um casal, porque é algo que de algum tempo, né, a gente vem reparando e que me chamou a atenção. Quem gosta de... Meu trabalho é lidar com humano, então você vai observando. Um casamento, ele é cercado de símbolos, um casamento religioso, né? O pai entrega a noiva e diz, agora já não é comigo, é contigo. Entrega a noiva para o noivo, ela vem de branco, né? A pureza, a virgindade, certo? O padre, o celebrante, juiz de paz, quem for, faz lá os votos, diz que um deve fazer para o outro, faz tudo isso. Agora, esses símbolos, a mulher muitas vezes já é independente, tem o seu trabalho, aquele lugar, tem uma igualdade, ou lá, entrega agora com você, de certa forma, assim, agora uma família, eu estou me despedindo, mas vai perdendo os significados e precisa ter algum símbolo que signifique e represente para ele. O principal deles, a grande maioria faz a festa religiosa, grande maioria, muita gente, né?
mais por um sonho, ou a festa mesmo com o celebrante, os de paz, uma coisa que tem que ter, mas não representa tanto para eles. E o que a gente vê hoje? O noivo pega no celular, né? Ou no bilhetinho, ou sem, e faz ele os votos dele e a sua promessa para a noiva, e a noiva para o noivo. Mudou o símbolo, mudou. Esse para eles é mais importante, mais valoroso. Não bastava já o que o padre, o celebrante, o de paz acabou de fazer? Não. Antigamente talvez sim. Esse é mais significativo e provavelmente fala mais a alma dos noivos. Então começou a ter isso. Então a cerimônia ela existe, mas o lugar simbólico, por que estou chamando de símbolo? Porque isso aqui não é literal. É mais do que falar eu te amo. É esse voto, é a verdadeira aliança que está sendo feita agora. Por que eles fazem isso? Porque isso fala mais a alma deles. Em geral, na minha observação, aqueles casais que são mais religiosos, eles não partem tanto para isso, não. Mas os que são menos, ou talvez tenham os dois lados, né? Já perdeu aquele significado, esses com frequência fazem, né? Esse de um para o outro. Então é isso, o símbolo tem que ser vivo. É ruim quando a gente fica meio aula, né? Tem uma diferença que é importante também do símbolo, é que ele tem que estar mais próximo ao ícone e não ao ídolo, que são coisas distintas. O que é o ícone? O ícone, ele sempre remete a algo para além dele. Na tela do computador, eu tenho um ícone do arquivo. Quando eu clico ali, eu não quero ver arquivo. Eu quero ver o que está dentro do arquivo. Ele me remete, uma gaveta, remete ao que está dentro da gaveta, você entende? Então, o ícone, ele te remete a algo mais. O ícone nos remete a Deus. Então, quando o indivíduo vê uma imagem, não é para imagem, não é para madeira. Ele remete ali ao Kipá, remeteu o meu amigo a Deus. Fez ele lembrar de Deus. Ele não precisa da Kipá. Mas foi um meio de lembrar e de acessar. Para eu acessar, eu quero acessar o que está dentro do meu arquivo. Eu preciso da figurinha do arquivo, você entende? Então, o ícone, ele nos remete a um lugar. O ídolo, ele substitui o lugar. Tá? Seria começar a rezar para madeira. Então, tem uma coisa dos símbolos ou da imagem que é sempre um cuidado de não confundir, senão eu vou começar a acreditar que se eu não levar isso aqui, vai me dar azar, eu não tenho como acessar, esqueci minha cruz, não tenho como acessar Deus. Não é. Não fiz tal ritual, então não dá para estar como médico. Não é. Ele é só um meio de eu acessar. Quando eu começo a me fixar na coisa em si, eu caio o risco da idolatria. Então é que está escrito lá. Isso que é interessante. Porque quando ele volta na mensagem, quando ele volta para rituais antigos, né, aí logo você está lendo o texto, você ainda não sabe bem a seguir. Você pensa, ele devia ser uma pessoa simples, tal. Começa você com seus preconceitos. Aí está escrito, são irmãos que leem e estudam, são irmãos que entendem, mas que muitas vezes a letra faz sucumbir o espírito das palavras. A palavra está morta, o símbolo está morto, você está na letra. Eu tenho muitos clientes católicos, óbvio, e que eu falo do Pai Nosso, né? No Evangelho, tem lá no final das preces, dissecando o Pai Nosso, é muito interessante. Falo tanto do Pai Nosso como da Ave Maria. Quando o indivíduo está se perdoando, eu digo, Ave Maria, perdoai por nós pecadores, né? Aquele recorre, e no Pai Nosso, aí, sempre me concentro em cada palavra. Aí muitos já me disseram assim, você me ensinou a rezar. Você me ensinou a rezar. A trazer esse lugar, sente o que você está dizendo, observa, para que venha do coração, não é para vir dos lábios. E ali tem sentidos muito maiores. É porque, às vezes, a palavra acaba ficando morta, ou ela fica literal, você entende? Fica vazia, sem significar nada, você só está dizendo. Ou está literal, está naquilo, aquilo, e não remete a nada. Então, justamente, talvez por ser muito, muito cabeça, nossa, esse século ainda muito cabeça, você perde o contato com o coração. Os três têm que estar alinhados. O coração, a mente e o braço, quer dizer, e a ação. Né? Crer,
e não fazer, né? A fé sem obra é morta mesmo. Oi? Aí vem, já que eu estou falando de sagrado, tá? O que é sagrado? Definir sagrado é difícil. Tenta, não precisa falar, não. Tenta para você. É difícil. Com certeza todo mundo sabe que é sagrado. Porque tem algo sagrado. Por que é difícil definir? Porque a gente vai na lógica, não dá na lógica. O sagrado é no lugar do sentimento, né? Algo é sagrado para mim. Então, é na relação. Algo só é sagrado, algo pode ser sagrado para mim e não para o outro. Digamos que esse óculos eu tenho ganho do meu pai. Ele é sagrado para mim, não para o outro. Então, e não é a coisa em si que é sagrada. O que torna, ou melhor, não é a matéria. É só um pedaço de vidro com plástico, ou um arame, um ferro. Não é só isso para mim. Tem algo mais. Então, o sagrado é uma qualidade que está na matéria, mas não está na matéria. Que está aqui, mas não está aqui. Então, tem uma qualidade que transcende a matéria. É ilógico. É ilógico, é irracional, tem um mistério. E isso me dá um sentido de reverência sobre a coisa, de reverência, porque está acima de mim, e o principal característica sagrado é a interdição. Qualquer coisa do mundo profano, que é a sua matéria, está a meu serviço. Isso é meu, eu faço o que eu quiser, eu uso do jeito que quiser. Eu posso fazer o que quiser. Quando é sagrado, não. Quando é sagrado, eu vou cuidar mais. Tem sempre algo que eu não posso fazer. E o que eu estou dizendo é que eu estou abaixo, eu tenho uma reverência sobre aquilo. Tá? Eu não disponho livremente disso, mas não porque é obrigada, é um lugar que está em mim, no meu coração. Todos nós estabelecemos uma relação de sagrado com alguma coisa, mesmo o ateu. Se o indivíduo é ateu, digamos, eu faço sempre a mesma brincadeira. Você só tem uma foto da sua mãe, só tem uma. Você deixaria eu fazer bigodinho, fazer bigodinho aqui, pintar um bigodinho, uma barbinha, ficar rabiscando? Não. Por quê? Isso é sagrado para você. Então tem é para você e não é para mim. Então veja, traz sempre uma interdição. E é subjetivo e está no lugar. Eu botei aqui uma foto da Capela Sistina. Todo mundo é capaz de entrar e se maravilhar com a obra de arte. Mas um cristão, alguém que tenha a fé relacionada a Jesus, vai sentir uma outra coisa. E quanto maior a sua religiosidade, vai dizer, eu me toquei, você vai entrar. O que eu quero dizer é que se você entra num templo de outra religião ou de qualquer outra espiritualidade, sempre respeite. Né? Não faça com outro que você não gostaria que fizesse com você mesmo, sempre respeite. Quem entende isso, quem tem o sentido sagrado, respeite sempre. E o que eu quero dizer é muito mais. É mais do que isso. Sabe, a melhor religião é aquela que torna o ser humano melhor. Todas tornam o ser humano. Eu amo religião por causa disso. É só você... Porque que dizem que faz mal. É porque tudo na vida é módulo. Módulo, 10, com aqueles dois paus isolados, pode ser mais 10 ou menos 10. Tudo que tem o mesmo potencial positivo tem o mesmo potencial negativo. Uma religião tem um potencial, que a gente viu lá no início, 1 bilhão. Positivo, negativo também. Então, mas se a gente aprende, respeita a nossa crença, mais tolerante a gente será com o outro, porque a gente sabe o bem que nos faz. Isso que é importante. Então, se te faz bem, se você tem esse sentido sagrado, você jamais vai fazer... Eu estou pegando um exemplo da modernidade, né, que foi fazendo chacota lá com a imagem de Maomé. Não cabe isso, né, que aconteceu lá na França. Isso é sagrado para a pessoa. Não estou dizendo que justifique a reação de sair matando todo mundo, não. Até porque, em geral, você vai nos tornar melhor. Vamos pegar só daqui, né? Amam os seus inimigos, não faz com outro que você não gostaria que fizesse. Está dentro do seu princípio. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando eu era criança, eu muito tímida, implicavam comigo. Aí eu ia falar, respeitava, os coleguinhas falavam assim para mim. Ah, mas como você pode, não sei o que, para ele emprestar, se ele faz não sei o que com você? Aí eu respondia, um erro não fazem 2 acertos. Aí a pessoa olhava para mim assim. Se ela faz errado, eu vou ter que fazer errado também. Aí pronto, aí que me achava mais esquisita ainda. Ferrou. Você me achava esquisita.
que eu estava falando, mas tudo bem, mas é isso. Acho que hoje eles já entenderiam. Então é isso, gente. É um lugar, e percebe assim, é um lugar de respeito a mim mesmo, é um lugar que eu sou, porque o mundo está muito perdido. Eu toda hora esqueço quem eu sou e tudo que eu creio. Meu marido fala, né? Às vezes quando eu explodo assim, ele fala assim, Dani, essa não é a Daniela. Aí eu, Dani, eu não acredito na vida disso. Mas é legal que tem alguém para dizer, ei, porque senão a gente vai. Eu sou explosiva. Não parece, né? As pessoas sempre falam no trabalho, isso não parece explosiva disso, porque graças a Deus não é tudo que me faz explodir. Já digo, aqui não tem, é barulho, odeio som alto. Olha a raiva que eu falo, né? Mas eu estou me expondo, mas nem fica gravada, né? Mas é bom, porque aí todo mundo já sabe que eu odeio barulho, né? Ou por outro lado, se quiserem me ver insana, o monstro que é em mim, põe uma música alta. Você briga, só gosta de um tipo de música, baixa. O resto. Então, a mensagem diz, se reconectem com esse Deus maior que vocês cultivaram no coração de vocês. É engraçado, eu dou esses intervalos para brincar, para dar uma relaxada, né? O assunto é leve e pesado ao mesmo tempo. Porque é para o bem, é um chamado. Essa mensagem, Paulo, desculpa, eu queria escolher essa, porque ela é um chamado. É um chamado para cada um de nós, sabe? De uma responsabilidade. Então tá aqui, se reconectem com esse Deus maior que vocês cultivaram no coração de vocês. Encontra não aquele que está na lógica que você entende, o Criador, o que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Uma inteligência maior da criação. Ok, aqui, eu quero saber aqui, o que é Deus? Olha em torno, olha a criação. Quando eu trabalho fé, porque medo é ausência de fé. Hoje temos muita ansiedade, ansiedade é medo. Medo de uma dor real, imaginária, ainda não aceito preendido. É medo. Bom, o que eu quero dizer é assim, sempre que eu trabalho a fé, eu começo a perguntar, quem já tem alguns anos de vida, as experiências da vida. Como é que você conheceu a tua mulher? Eu encontrei, não sei o quê, eu nem ia naquele dia. Mas aí eu fui, me chamaram, insistiram muito, aí eu me virei, me barrei nela, aí eu derramei, o negócio foi um encontro, assim, tudo que você não planejaria, tudo errado e deu tudo certo. E esse emprego? Eu estava andando, eu estava mandando currículo para tudo quanto é lugar, e de repente, aí um amigo meu me falou que tinha outro dia um paciente com tumor, que já explica. Mas ele não tinha mandado, um colega, ele resolveu ligar para um amigo disse para ele, você não foi chamado para a empresa tal, estou contratando. Ele disse, não, aí ele mandou o currículo e foi chamado. Da onde que eu resolvi ligar para o colega? Você entende? Então, aí começa a ver esse lugar tem uma inteligência, tem alguma coisa atuando. Para que ter fé? Porque se a gente quiser controlar tudo, saber de tudo, não dá. Então, a partir das experiências, você vai percebendo que tem algo para além de você mesmo. Nesse lugar de fé, dá o nome que você quiser, não precisa ser ele. Mas é uma confiança no bem, porque senão a gente está perdido, né? Você olha em torno, se não for essa confiança. Então a gente precisa, eu falar em perdido, eu me perdi, recuperar isso aqui, a partir das vivências, das experiências, ou até da pureza. Vai a criança que você foi, né, na mensagem, está um lugar dele voltar a vidas passadas em que ele já tinha o ritual e recuperar quando a fé era mais pura. Volta em você, trabalha em você, puxa em você. Às vezes é aquela história que eu falei no início, a situação traz uma situação limite, que a tua fé morre e renasce. Para que isso? Para eu não me sentir sozinho, para eu confiar, para eu mesmo inseguro, como eu contei lá na emergência, vai, você não está sozinho, conte, faça. A gente está em um momento que não dá para se acovardar, sabe? Não dá para dizer, deixa que o outro leva o vinho, eu vou botar água. Não dá, não dá mais. É duro dizer isso, mas faz parte da tradição. A gente escolheu nascer agora. Tem um termo, quem já leu o primeiro texto?
mandamento que é dito assim: guarde sobre o sábado, né? O sábado está dizendo é preciso guardar e lembrar. Aí quando você estuda, eu vou fazer e depois que eu vou lembrar. Será que não escreveram errado? É lembrar para fazer? Não, é guardar para lembrar. O que é guardar? Realiza, faça. Quando você, a história do Evangelho lá, quando você faz sempre, não é lógico. De tanto guardar, quando você não fizer, você vai perceber com muita clareza o bem que te fazia. Quando você fazia, você volta a fazer. E aí você nunca vai mais esquecer. E se esquecer, você vai querer fazer. Por causa daquilo que você experienciou. Então, às vezes, é preciso guardar para lembrar. De novo, todo pai, toda mãe sabe como é isso. Quem já ouviu dos seus pais também, já falou dos seus filhos. Meu filho, faz não sei o quê. Mas por que eu tenho que fazer? Não está no campo da lógica, por que tem que fazer. Não vai conseguir explicar para ele. Aí você diz assim: meu filho, faz o que eu estou te dizendo, é para o seu bem. Você só diz isso, é para o seu bem. Porque não dá para explicar. E se o filho é obediente e faz, ele vai entender. E às vezes, a gente só entende quando cresce. Primeiro da mamãe sempre falava assim: filha és, mãe serás. Ela dizia que a mãe dela falava, né? E algumas coisas é o tempo que vai fazer a gente perceber aquilo que faz bem. E quando a gente percebe, a gente recupera aquilo. Que é o caso aqui da mensagem. Na mensagem, né? Ele volta, precisou, recupera. Então é isso. Às vezes é preciso guardar para lembrar. É preciso fazer o que está aí. Tantas coisas a gente lê no próprio livro dos Espíritos, que ao ter respostas, tem conselhos. E você, mais importante que é preciso entender, porque quando eu entendo, eu faço de uma forma consciente e trago aproveitamento, mas eu não posso fazer por um lugar automático, porque lá está escrito, nem por um lugar racional, e perder a palavra, o sentido, a energia. O símbolo é vivo porque tem energia, a energia que mobiliza. Assim como na fé, não queremos dos lábios, queremos do coração. Seguindo. Então o rito tem essa função, ele estrutura a psique e transforma, transcende, né? Sempre vai nos levar a transcender uma condição inicial. Eu estava numa condição, acabei de atender já almocei correndo em 5 minutos, já que dá tempo. Bom, acaba, a gente fala, eu faço um bolo muito legal. Aí eu falo isso publicamente. Eu bato, agora não estou precisando, não deixo de trabalhar. Arroz integral, deixei de molho um tempão, fica mole, eu dando a receita. Qual é essa? Eu vou dar um zoom nela. Agora eu comecei a falar arroz integral, feijão cozido, ovos, açúcar, porque eu gosto de ter açúcar que eu como. Aí eu misturo com uma cenoura, uma abóbora, uma maçã, qualquer outra coisa, assim. Bato, põe no forno e vira um bolo nutritivo, porque eu tinha que comer em 5 minutos. Ok, fica bom. Ele provou? Eles fazem carafina de provar, já estou falando não vai gostar. Mas eu põe uma canelinha de gengibre, assim, dá uma delícia. Especiaria. Não, mas só sei uma coisa, né? Evita que eu só fique como um bolo no biscoito. Tem que ficar nutrido, né? Tem que se nutrir, né? Vou terminar, esse é o último. É o penúltimo, vou terminar. Assim dá tempo, eu comi tanto, mas deixa eu criar um espaço para o almoço, né? Aí, já vou terminar. Então, assim, por que eu fui para uma hora? Parei do almoço, deve ser, para o consciente, realmente, acho que é um sonho. Desses 5 minutos, aqui a gente vai ter mais de 5 minutos para almoçar, fique tranquilo, tá bom? Então, por mais pressa que seja, eu preciso do ritual para fazer esse corte, me ajudar a transcender, a mudar a condição. Eu estou cansada,
eu vou me rápido, eu vou fazer um grupo que é demorar para fazer dele, mas ele é pesado. Né? Então eu precisava sair daquela condição que eu estava, de cansaço, de que como é rápido, e estar pronta para o seguinte. Então ele me ajuda, o ritual nos ajuda a transcender uma condição inicial. Tá? E para uma outra condição, ele traz energia, ele carrega energia. Então ele é importante e vai me estruturar psiquicamente. Vou me alongar um pouquinho. Bom, eu preciso distinguir aqui de superstição e do transtorno obsessivo compulsivo. O Zoya, que é um autor indiano, conhecido, italiano, ele diz: a religião e a obsessão, eles têm a mesma natureza arquetípica. Sabe aquele comportamento que a gente tem que fazer? Qual é a diferença? Quando eu tenho uma necessidade arquetípica, isso é uma necessidade nossa, humanos, de marcar espaço, de nos estruturar, etc. Quando tem essas necessidades, quando elas vêm, quando o arquétipo tem que se manifestar, quando ele vem, eu preciso fazer. Se eu abortá-lo, se eu negá-lo, ele vai vir de uma forma deturpada. E aí ele diz que é a mesma natureza de fundo que tem o arquétipo e a obsessão. Ele vai surgir na forma de obsessão, só que ele fala, a obsessão, ele tem estereótipos. Né? A obsessão, ele é literal, e ele não leva a nada, não transcende a condição. A obsessão é isso, né? Fica se repetindo e não muda, ele congela. Já a religião, ele leva para um outro lugar. Então, um dos problemas da gente negar é que traz isso. Vou dar um exemplo. O indivíduo, quando fica, que não teve a oportunidade de um rito no expiatório, os indivíduos, principalmente quando realmente tem culpa no cartório, sabe? Quando a consciência dói, é no céu e inferno, né? A gente lê que o pior dos castigos no inferno é o remorso. Que o indivíduo fica remoendo. A palavra remorso quer dizer morder de novo. E ele fica, porque eu devia ter feito, porque eu não podia ter feito, e que isso só acontecer, ele fica se auto-obseda, ele fica girando em torno dele mesmo e não se dá saída, ele se auto-sacrifica. E fica ali. Então veja, quando não tem uma possibilidade expiatória, que é uma necessidade arquetípica, vai, ao invés de religar, ele conseguir transcender, né, se arrepender, fazer reparação, ele vai cair aqui, uma auto-obsessão. O remorso é uma forma de auto-obsessão. Então veja a necessidade. O toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um indivíduo, ou ele é invadido nesse. A compulsão é a repetição do ritual. Só que é um ritual que é literal e que não leva a lugar nenhum e é absolutamente sem sentido. É um mito de Cícero, que empurra a pedra, uma atividade lá para quando ela desce, e empurra, sem sentido. É um castigo que ele fica, sabe? Leva a pedra para o alto da montanha, aí ela desce, sem sentido. Isso é o transtorno obsessivo compulsivo. O indivíduo é invadido por pensamentos mágicos e quer que, se ele não fizer certa coisa, não vai acontecer outra coisa. Ele cria, é uma neurose, ele cria um circuito para ele ter controle da circunstância, porque ele tem medo. E embaixo do medo também pode ter culpa. Porque ele tem culpa, ele sente medo do que possa acontecer, o pensamento mágico dele. Se eu não fizer tal coisa, não são todos assim, né? Pode acontecer tal coisa. E aí vai ser responsabilidade dele. Então ele sofre muito, porque ele tem que fazer, se não fizer, pode acontecer coisa, e se ele faz, ele fica culpado porque ele fez. Ele fica nesse circuito permanente de auto-obsessão. Então veja, quando não tem isso aqui, é que ele fala assim, cai aqui, porque é uma necessidade arquetípica da gente. O risco que tem a ver com o símbolo morto é a superstição, para ajudar a gente a distinguir. O ritual não é uma superstição, não. No ritual, eu já sei que é um meio para, o importante não é o rito. O rito é um meio para eu chegar naquele lugar. Tá? E é sempre simbólico. A superstição é literal. Por exemplo, pular 7 ondas no Réveillon, senão vai me dar azar. É literal. O mar não quer dizer nada, é mar mesmo. A onda é onda. A onda não está levando a lugar nenhum. No final dela, eu não transcendo. Eu continuo sendo a mesma. Não me transforma, se não é simbólico, não traz energia nenhuma, não leva para lugar nenhum. E aqui é também,
expedição é para acontecer o que eu quero. Eu tenho um dia bom. No ritual não, você é meio, não é para acontecer o que você quer, é um lugar mais relacionado ao bem. Eu me sinto bem para fazer isso. Aqui é o bom é meu interesse. Entendeu? Perceber que é o que eu quero. Bem, não. Então são lugares diferentes. Outra coisa do ritual, como eu disse, que tem esses momentos em que eles são necessários. A nossa sociedade está faltando muito ritos de passagem. Rito de passagem é que representa a morte de uma condição que não serve mais, já cumpriu o seu papel, para entrar para morrer essa, para renascer noutra. Então, o casamento como rito de passagem, basta se juntar. Se você só se junta, você só se juntou, o anterior não morreu, você entende? Então, não ser um compromisso, a Maria só quer se juntar, para que quer juntar? Apesar que eu até me juntei hoje de casar. Mas para acontecer com a Maria mesmo, não depois, mas não como um ritual, como dizer, não, cara. Paulo falou, não devia ter falado isso, eu detesto isso, eu vi ela vai isso, que ele é capricorniano, é tudo certinho, eu sou aquariano que é para reagir. Foi só test drive. Ok. Agora que eu vi, está gravado, corta depois. Obrigada. Passou no teste. Esqueça que não só entre amigos aqui, sei lá quem vai ouvir. Mas como é intenção, tem um lugar do rito, mas eu posso dizer, eu sempre falo assim, quando eu casei, aquele oficial, teve uma cerimônia, ele foi muita diferença. Eu continuava amando, meu Deus, era legal, ele sabe que você sentiu seus antepassados abençoando, a presença, aquele lugar que era aquilo que queria. É que essa foi a forma que você, né? Então, realmente, o rito, ele consolida, ele firma, é um outro lugar. E às vezes, quando você está salvo, vou fazer um parênteses. Isso aqui que eu estou falando, por exemplo, do casamento, eu ia ser rápido, mas mesmo os casamentos, que eu não tinha preparado. O Zoya, ele é italiano, ele conta que a Itália foi o último país a permitir o divórcio. E o que aumentou, permitiu o divórcio, não foi divórcio, o que aumentaram foram as uniões estáveis, hoje chamamos de uniões estáveis, né? O não casamento, basta se juntar. Por um motivo, se eu posso me separar de qualquer jeito, para quê? Por que eu vou fazer uma cerimônia que diz casado para sempre, entendeu? Porque se eu tenho opções, quando a coisa ela tem que ser e não tem saída, eu me pego mais aqui, eu deixo morrer. Quando eu tinha um paciente agora que ele teve uma oferta de emprego, aí ele falou assim, seria muito mais fácil se eu tivesse sido demitido, aí eu ia nesse de cabeça, porque enquanto o outro está na oferta, ele nem estou todo nesse, nem foi para o outro. Tá? Então é esse lugar que às vezes quando você não tem, o rito faz isso, ele te ajuda a deixar morrer para nascer em outro lugar, porque aquele novo papel, como diz o nome, é novo, é difícil, ele vai trazer outras coisas. Então a falta, isso era para falar de ritos de passagem. E um dos ritos de passagem claramente que falta na sociedade atual nossa, né? O índio ainda tem muitas religiões que tem, etc. Mas um rito que falta é de passagem para a vida adulta, do fim da adolescência. Porque quando eu tenho um novo papel, eu tenho novas obrigações. Isso é importante tanto para os pais enxergarem assim como para o próprio filho. Então faltam ritos de passagem. Como é que surge um rito deturpado na minha área de dependência? É muito claro. Se comemora o primeiro porre do jovem, ele agora é homem. Beberam, negado, eu nem devia beber, de 14, 15 anos. Ele agora é homem. E entre eles mesmos também. Então o primeiro porre passa a ser um rito de passagem, só que também inaugura as responsabilidades, o lugar de ser. Outro, faculdade. Entrou na faculdade. O que a gente tem? Trote. A faculdade é um marco da saída do jovem para agora é você. E aí surge o trote. Então, lembrando, quando você não tem esses ritos, quando ele se passa a apresentar uma necessidade arquetípica e você não o realiza, ele é abordado, ele vai aparecer de forma deturpada.
porque ele tem autonomia, é uma necessidade psíquica de, nesse caso, de passagem para uma passagem. No caso da cliente que perdeu o filho, de uma outra passagem, morreu, ela precisava de algum ritual para demarcar isso. Então a gente tem essa necessidade que é estruturante psiquicamente. Por que eu resolvi falar? Porque não é só o ritual de conexão com Deus, é muito mais do que isso. Tá? Vinha através das religiões, mas a sociedade se reinventa como o casamento foi reinventado. E que venha por bem. Aqui é o último dessa parte, que a seguinte vai ser mais curta. Para lembrar o lugar que a gente estava, eu falei, é sempre nesse lugar de orar e vigiar. A mensagem diz que nesse momento que a gente está passando, a gente precisa de prece, pensamentos positivos, porque os pensamentos são antenas. Você vai saber o que você vai atrair. Então a gente precisa, cada um, cuidar da sua casa mental, essa limpeza mental diária. Ela é muito importante e a prece ajuda nisso daí. E a gente desenvolver um alto amor, porque a gente tende a tratar o outro conforme a gente se trata. Aqui estão os nossos valores e é o que a gente vai falar a seguir. Eu fiquei com vontade de dar um exemplo desse horário e vigiar, o último papo. Deixa eu tomar vontade. Porque o exemplo, eu acabei me expondo, falando que às vezes a experiência ela vem da nossa, da vivência. Obrigada, meu coração. Algumas me estão, outras de outros lugares. É egoísmo mesmo. Mas as vivências, elas é o que dizem ser humano conta histórias. Gosta de histórias, né? A história, ela contextualiza, a gente observa, a gente se identifica, a gente abre. Então, é a última historinha da manhã. Quando eu estava na emergência, trabalhando no pronto-socorro, era o Carlos Chagas, naquela época não existia UPA, então era muita gente. E o Carlos Chagas é diferente do Miguel Couto, que é em cima, na emergência, na escada. A gente fica, a porta é aqui, eu estou aqui e a porta está aqui está a fila. Então eles estão me vendo atuando e fica tudo, é horrível, a gente fica muito exposto, tinha muita agressão. E o paciente está com raiva, porque era para ter 8 médicos, tem 3, e é muita gente. Então demora. Era difícil deles entenderem, eles diziam, aqui parece só, mas não é que chegou na mente, aqui estava grave, não tem jeito. Você veio com dor de garganta, o outro está infartando, sinto muito. Não interessa se chegou primeiro. Ele não tem essa clareza, não dava vontade de dizer isso, mas ele ia ser agressivo se eu falasse assim. E ia piorar. Então, eu falei, é só para botar a situação. O paciente estava com muita raiva, com raiva até de ter que estar ali. Olha, tem uma coisa, em geral, quem precisava muito não estava não. Quem vai por causa de atestite, está. Atestite, de atestado. Passava o dia lá, não ia trabalhar. Segunda-feira só bem. Domingo é um plantão ótimo, é tranquilo. Segunda-feira é um inferno. Não, a dor de barriga fica para segunda-feira que eu levo atestado no plantão. Aí a gente nem ia dar, porque senão não ia falar pro vizinho que a gente dava, então ele ia partir para cima de você. Mas essa é a realidade nacional, não é do nosso. Aí ele estava ali, fazendo muito agressivo. O meu segundo plantão, deu meio-dia, eu disse, você não vai aguentar. Plantão de 24 horas. Porque você está recebendo aquela raiva, não ia dar no cara, dava vontade, eu tinha que atender de qualquer jeito. Aí eu vi, não vai aguentar. Então eu tomei consciência do meu estado, vigiar ali. Aí o que eu comecei a fazer? Vigiando. Quando eu percebia, eu já me preparava antes e tudo, só que você vai um atrás do outro, você vai se desconectando, e não dá tempo. Emergência não, que é 24 horas, você tem que aprender a fazer aquilo rápido. Aí eu percebia que eu estava caindo na sintonia do outro. Às vezes, sabe, a palavra, eu sou mais, assim, reativa. Não parece, mas... Aí é porque a gente vai treinando, né? Aí eu via que aquilo ia entrando em mim, e o que acontecia antes, eu estava reprimindo aquela raiva porque eu não podia. Aí eu entendi, olha, eu represento o Estado, não sou Estado, mas vem para mim. Né?
não sou eu, mas ele não sabe que sou eu. Se eu ficar, eu conversei comigo, me lembro do Dani, você não vai aguentar. Tomei consciência, eu estou aqui para fazer o bem do outro. Estou aqui para fazer o bem dele. Gosto, não gosto de mim, não quero o bem dele. Então eu me solidarizava com isso. Quando eu percebia que eu ia saindo e que estava me deixando irritada, eu rezava. Aí eu tinha um ritual. Aí eu falava, como é que eu rezo? Como é que eu estava falando comigo? Como é que eu fazia o ritual? Pegava o aparelho externo, botava no peito dele, dizia silêncio que eu tenho que escutar. Não está escutando nada. Aí eu estava orando. E a outra coisa mais potente, eu virava, era assim, uma beleza atrás de uma pia. Eu, no instantinho, eu virava, que às vezes eu tinha escutado, mas não tinha. Mas não por isso, mas era uma técnica melhor ainda. Eu virava, que às vezes não tinha nem por que escutar naquele momento. Aí eu virava e lavava a mão, deixei pureza. E quando eu estava lavando a mão, eu estava rezando. Aí eu me conectava. Aí eu voltava ali. Então isso era um ritual que eu fazia para manter a conexão. Isso é que eu trouxe por causa desse vigiário. E aí que é o legal. Por que eu na vida comum não faço isso? Por que dentro de casa eu não faço isso? Por que em ambientes eu não faço isso? Por que eu não faço isso sempre? Simples. Porque lá eu tinha um propósito maior do que eu. Na vida comum, eu estou presa no meu interesse. Eu estou vendo alguém, o carro me fechou, né? Então, olha quando a gente precisa, fechando aqui o ciclo, que eu tenho essa mania de fechar lá do início, que eu comecei falando do outro. Eu preciso ir para além de mim mesma. Não dá para se desenvolver se não for ir para além mesmo. Eu preciso do outro para me conectar. Quem é paz, sabe? Tem um livro que eu indico, maravilhoso, chamado As Bênçãos de Ter Filho. O subtítulo, antigamente na nova edição assim era: Como Deus usa os filhos para crescermos espiritualmente. E que é isso? Então, quando eu vi ali um irmão que eu estava lá para o bem dele, não me desconectava disso, eu conseguia ser melhor do que eu mesmo. Avançar. Na rua, até em casa, a gente é mais displicente que está preso no nosso interesse. Então, a gente precisa do outro. É isso, podemos. Não? Vai ter aqui. Agora sim,